A paz de Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva e você é meu convidado especial a dar continuidade comigo na leitura da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus se encontra hoje no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 52, que diz assim: a santa e poderosa Palavra do Senhor Jesus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo, com você e com todos os nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos ou desconhecidos, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica do lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele e ele ensinava a todos, como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do vosso coração. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas, mas uma pessoa. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim e não a proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como estas crianças. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Glórias a Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas nos céus. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora muito triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode se salvar, Senhor? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível, pois para Deus todas as coisas são possíveis, porque Ele tem todo o poder, meus irmãos, nos céus e na terra. Ele possui o atributo da onipotência.
Glórias a Deus. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus e os discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no seu trono, no seu reino glorioso, deixe que um de nós sente à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: podemos, Senhor. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai se assentar à minha direita ou à minha esquerda. Pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Muito pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Glórias a Deus. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram, eles disseram: coragem, levante-se porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele: vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Glórias a Deus. O nosso Jesus é maravilhoso. Ele continua operando sinais e maravilhas até os dias de hoje, meus irmãos. Ele não mudou. Em Hebreus capítulo 3, versículo 8, a Bíblia nos afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. Basta você crer. Tudo é possível ao que crê, como disse no outro capítulo anterior, em Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Glórias a Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino das notificações e compartilhe esta mensagem com outras pessoas para que a palavra de Deus venha se propagar aos 4 cantos do Brasil e do mundo, até o capítulo 11, querendo Deus. Deus nos abençoe.